Olá, boa noite. Nota muito reflexo aqui, né? Boa noite, pessoal. Segunda aula do Start, desvendando as potencialidades, né? Desvendando o potencial do laser. E a nossa aula hoje é sobre a laser terapia em feridas operatórias, pós-operatório, pós-cirúrgico e feridas traumáticas, tá? Trouxe um artigo para comentar com vocês, para a gente começar aqui o assunto. Pessoal que tá entrando aí, convida os colegas, os amigos, tá? Depois eu quero saber de onde que vocês estão falando, de onde vocês estão, né, me assistindo aí. Ei, Carlos, saudades. Pessoal, então vamos lá. Vou falar sobre o artigo Efeitos da terapia de fotobiomodulação na dor pós-cirúrgica, tá? Então, esse artigo é um artigo de 2019. Então, efeitos da terapia de fotobiomodulação na dor pós-operatória, na dor pós-cirúrgica. Pessoal, hoje nessa aula eu quero falar bastante coisa. Eu fiz aqui um roteiro para eu não esquecer de muitas coisas que a gente tem que falar, né? Período ideal de entrar no pós-operatório, tá? Qual dia do pós-operatório, por quê, ok? Então vamos lá. Esse artigo, gente, ele é 2019 e eu acho interessante, eu já li ele, né? O pessoal que fez o curso comigo já viu esse artigo. E assim, toda vez que eu leio, eu vejo alguma citação, né, alguma referência interessante. E não sei se vocês sabem, quem aqui tem experiência com pós-operatório, gente? Quem que já entrou aí que tem experiência com pós-operatório? Me fala aí, vamos ver se bate com as evidências. Qual que é a maior queixa, uma das principais queixas após a cirurgia? Tá? Vamos generalizar aí. Se o Carlos estiver aí, o Carlos é cirurgião, se ele estiver aí ainda, qual que é a principal queixa do paciente no pós-cirúrgico? Quem sabe? Deixa eu ver se tem alguém. Gente, segundo esse artigo, tá? Segundo esse artigo que eu vou falar com vocês, uma das principais queixas após a cirurgia é a dor, tá? Então, por exemplo, tem perda funcional, né? Muitas vezes não consegue fazer, dependendo da cirurgia, não consegue fazer tal atividade, tudo. Mas eles referiam que essa perda funcional estava relacionada também à dor. Tá? E os objetivos dos autores nesse artigo foi avaliar os efeitos da laser terapia na dor e os efeitos colaterais após a cirurgia. E eles usaram como métodos, né? Qual que foi a metodologia desse estudo? Foram utilizados bases de dados como PubMed, Science Direct, Google Scholar, né, que é o Google Scholar, Springer e a Cochrane, tá? Utilizaram essas 5 bases de dados e as palavras que eles usaram foram laser therapy, fotobiomodulação, né? Therapeutic laser, low level laser therapy, surgery and pain, ok? E eles fizeram uma revisão, eles pegaram estudos de 2009 até 2017. Lembrando que esse artigo que eu estou apresentando para vocês, ele é de que ano? 2019. Então, eles pegaram artigos aí que foram publicados, tá? Entre 2009 e 2017. Eles encontraram, gente, com essas palavrinhas que eu falei para vocês, eles encontraram nessas bases de dados que eu citei também, 370 artigos. Tá? Só que somente 10 foram aceitos aí nos critérios de inclusão, passaram pelos critérios de inclusão. E aí eu elenquei aqui as cirurgias que esses artigos, né? Mastectomia, tá? Aumento mamário, né? Então, cirurgia de prótese de mama, pós-fratura, episiotomia, amigdalite e hérnia.
tá? Então, esses 10 artigos eram que foram selecionados, né, que atendiam aos métodos de inclusão dos autores, né, estavam dentro desses aí, mastectomia, né, prótese mamária, colocação de prótese mamária, pós-fratura, episiotomia, né, amigdalectomia e hérnia, tá? Eu não sei se vocês têm experiência aí, mas pós-hérnia é uma das piores cirurgias, né, no que se referencia à dor e recuperação mesmo, né? E qual que foi a conclusão desse artigo, né, que fez essa revisão aí? O laser pode ser uma modalidade apropriada para reduzir a dor após a cirurgia. E eles ainda entram, né? Eu acho bem bacana aí que eles colocam, né, que o laser não é farmacológico, então não vai sobrecarregar, né? Não vai ter efeitos colaterais que outros recursos, como, por exemplo, medicamento, teria, tá? Então, eles batem bastante nisso, tanto na questão do custo, como também nessa questão de não ter aí efeitos colaterais, ok? E assim, gente, além desse artigo que eu tô apresentando hoje para vocês, eu olhei vários outros, né? Tenho estudado muito sobre isso, e eu vejo uma crítica que eu faço hoje, né, que tem muitos artigos. Então, se vocês entrarem em qualquer uma dessas bases que eu citei aqui, que os artigos, né, tanto na PubMed, a Science Direct, né, a Google Scholar, Springer e a própria Cochrane, vocês vão ver que tem artigos. Só que ainda há muito espaço para melhorar a qualidade das evidências, e nós que trabalhamos com laser precisamos sim. Inclusive aí não sei se eu posso falar que é um spoiler, né? Já se fala aqui fora, a gente não vê falando isso no Brasil ainda, tá, gente? Muitas coisas surgem primeiro aqui fora para depois, então se fala muito já de fotomedicina, tá? Então seria a medicina pela fototerapia, tá? Então, fotomedicina. Não esqueçam disso não, vocês vão ouvir em breve falar muito mais disso, né? Mas assim, lembra, ó, dia 22, eu tava lá, né, na aula da professora Virgínia, né, do START, e ela já tinha falado disso, né? Então, assim, em breve eu acho que os profissionais de saúde, de uma forma geral, vão saber mais disso. Pessoal, então, eu queria falar desse artigo e agora eu vou entrar e esclarecer dúvidas de vocês também sobre essa aplicabilidade do laser, o potencial do laser, o potencial dessa ferramenta, né, no pós-operatório, e depois trago também para o pós-traumático. Tem várias coisas, várias, né, aplicabilidades nessa área que não divergem nem para o pós-operatório, nem pós-trauma. É a mesma coisa. Por exemplo, período ideal. O que seria período ideal de entrar num pós-operatório ou machucou, traumatizou, num pós-trauma? Período ideal, logo após. Então, fez a cirurgia, tá? Logo após. Inclusive, quem é meu aluno, tem aluno meu aí, gente, do laser terapia baseada em evidências? Quem é meu aluno do laser terapia baseada em evidências, desde que esse artigo saiu, ela já vem, que é numa cesárea, né, um artigo de cesárea eletiva que eu apresento, acho que no último dia do curso, ou no penúltimo ou no último, que é um artigo de cesárea eletiva. Vocês lembram desse artigo, gente? E nele, né, eu mostro, tem uma imagem no artigo que eles falam, né, que faz no sítio cirúrgico, né, no local ali ainda, dentro, e tem a foto mostrando, né, logo após a cirurgia, ainda no local. Então, assim, não há dúvida, gente, quem conhece fundamentação física do laser, quem conhece, né, mecanismo de ação, não há dúvida que quanto mais cedo, melhor. E, assim, não só quem conhece, né, toda essa fundamentação do laser, mas quem conhece de processo cicatricial também. Por quê? O que acontece? Depois de uma cirurgia ou depois de um trauma, né, nós temos uma ferida, seja essa ferida, né, operatória, que é após a cirurgia,
ou após o trauma, após o machucado, que é a ferida traumática, tá? Tem toda essa classificação. Tem uma aula no meu curso, né, com a professora Karen Zepeda, que fala de toda essa classificação, porque eu falo, gente, quem trabalha com laser, tá? Quem trabalha com laser tem que entender de feridas, tem que entender de processo cicatricial, tá? Quem não entende feridas e processo cicatricial, eu acho que, assim, sério, eu nem consigo imaginar como que consegue trabalhar. Porque, por exemplo, são esses conhecimentos que tanto no pós-operatório quanto no pós-traumático mostram pra gente que o local de aplicar, tá? O local. Por quê? Por exemplo, uma ferida, qualquer ferida, né, seja ela pós-operatória ou pós-traumática, ela fecha das bordas para o centro, e do profundo para o superficial, tá? Isso são os nossos conhecimentos de ferida e processo cicatricial que, né, nos dão essa segurança, ok? Então, vamos lá. Pós-traumático, pós-operatório, período ideal, né? Logo após, tá? Logo após. No pós-trauma, né? Vamos supor que a pessoa... eu li um artigo hoje também, falando, né? Inclusive nesse artigo aqui, lembra que falava de pós-fratura, né? Mas era cirurgia pós-fratura, nesse artigo que eu apresentei para vocês. Em pós-trauma, tá? De fratura, tudo, né? Inclusive de fratura exposta. E eles colocam a questão, qual que é o limitante? Qual que muitas vezes é o limitante da laser terapia aqui? Eu vou jogar, porque talvez minhas alunas vão lembrar, um exemplo que eu dou no curso é até da laceração. A laceração pós-parto, ela é uma ferida traumática, tá? A epísio, que hoje não é mais recomendada, a epísio era uma ferida operatória. Cesárea é uma ferida operatória, laceração é uma ferida traumática, tá? Eu dou um exemplo da epísio, mas é a mesma coisa para uma ferida no braço, uma ferida traumática no braço, na perna. Então, pessoal que tá aí, eu falei assim que essa aula de hoje, ela era fundamental para quem trabalha com pós-operatório. Eu vou falar, tá, pro pessoal eu sei que tem um pessoal aí que tava marcando presença, né, da estética. Vou falar, inclusive, tá, eu não sei se eu vou conseguir falar amanhã, porque eu já vou falar para vocês amanhã. Nós temos a terceira e última aula, tá? Amanhã eu vou trazer um artigo, se a série estiver aí, pediatras estiverem aí, amanhã eu vou trazer um artigo quentinho sobre TEA, tá? Laser no TEA, ok? Ou seja, aí no espectro, né, do autismo, tá? E eu tô precisando falar também de linfedema, tá? Linfedema. Não sei se vai dar para falar amanhã, mas vamos falar aqui. Então, hoje, eu quero ainda aprofundar um pouco mais. Então, eu lembro que a gente conversou sobre isso no curso. Não perca amanhã, tá, gente? Convida todo mundo, convida as mães, que eu quero apresentar esse artigo. Da mesma forma que eu apresentei hoje esse, né, de pós-cirúrgico, amanhã eu quero apresentar esse da laser terapia. Gente, ele é fantástico, tá? Então, assim, fala da questão da agressividade, do TEA, bem bacana, tá? Então, muita coisa está sendo estudada, gente. Eu lembro que muitas das minhas alunas aqui, elas me perguntavam sobre isso, né? Eu falava assim, calma que está sendo pesquisado. Ainda não foi publicado, mas eu tô de olho. Publica, aí assim, né, tem essas aulas. Mas amanhã eu falo disso, né? Porque amanhã é laser terapia na ciência. Amanhã eu vou tentar apresentar uns 3 artigos, tá? E se der, eu falo de lipedema, que eu sei que... Gente, minha caixinha hoje estava assim... Deve ter tido alguma coisa aí no Brasil que eu não tô sabendo, de alguém falar de laser no lipedema, porque o que tem nas minhas caixinhas, hoje é porque eu não tive, eu vi todas, né, antes de entrar aqui, para ver se tinha alguma coisa aqui da aula, mas não tive tempo de responder. Vamos lá. Continuando aí. Então, eu tava falando justamente disso, um dos nossos limitantes no pós-trauma é o sangue. Tá? Porque o sangue, como a melanina, o sangue como a melanina é cromóforo, tá? E muitas vezes, na hora que a gente vai aplicar, por ter ali, né, aquela hemorragia pós-trauma, né, ter sangue ali no local, né, o que eu falo muito isso no curso em relação à laceração.
a pessoa ela não suporta. O que é um cromóforo, gente? Um cromóforo, tá? Quem trabalha com laser tem que saber. Tá? Tem umas palavrinhas que não tem como. Cromóforo é uma estrutura, uma célula fotorreceptora. É uma foto que, tá? Pega a luz ali, absorve a luz. Como o sangue, ele é cromóforo, né? Ele é uma estrutura, como que eu posso dizer, né? Fotorreceptora, né? Que recebe a luz, ele concentra muita energia. E aí dá aquela sensação de ardência, pode dar aquela sensação de ardência. E quando tem, né, num pós-trauma, quando tem muito sangue ali, isso acontece. Então, muitas vezes é o limitante. Você quer fazer uma energia para modular a inflamação, você quer fazer uma energia, né, para acelerar ali a cura, acelerar a cicatrização, só que você é impedido pela sintomatologia. O limite é o que aquele paciente está sentindo por causa da concentração de energia. Deu para entender, gente? Deu para entender? Me fala aí. Então, período ideal. E aí eu quero falar isso, né? Aproveitar que tem médico aqui, sério, você passa para os seus colegas isso, eu sei que você passa, mas outras pessoas que estão aqui. Por favor, cirurgiões, sejam vocês cirurgiões, dentistas, médicos, pediatras, né? Cirurgiões, todos cirurgiões, dentistas, médicos, veterinários, tá? Encaminhem pós-cirúrgico mais cedo possível, tá? Então, eu vejo o pessoal falando assim, ai, Virginia, mas só me encaminha depois de 15 dias, só me encaminha depois de 20 dias, só me encaminha depois de um mês. Gente, cirurgiões, tá? Tô falando isso com todo carinho pra vocês, né? Tem muito conteúdo aqui que eu explico isso. Gente, me deu uma coceira no nariz agora. Tem muito conteúdo aqui que eu explico isso. O ideal, a janela ideal para o laser, né, conseguir todas as ações que ele pode fazer naquele organismo é se entrar o mais cedo possível, né? Então, assim, eu até falo, né, quem é médico aqui e trabalha comigo, né, e me encaminha de alguma forma, eu já mandei esse artigo lá no sítio cirúrgico da cesárea, o laser sendo feito ainda lá na sala de cirurgia, tá? Eu mando para eles verem como que está sendo feito, né? Esse estudo foi desenvolvido aqui no Canadá e na Nigéria, então estudo multicêntrico. Outros lugares já fazem isso também, tá? E por que a gente não começa a fazer isso no Brasil? Né? Por quê? Muitas vezes por desconhecimento. Por quê? Né? Aquela questão, eu sempre liberei a minha paciente para fazer uma drenagem, né? Vamos supor, vou falar que uma das coisas que tem crescido muito o laser é na estética, é na dermatofuncional. Então, vamos supor, a mulher fez uma cirurgia plástica, né? Só libero depois de 15 dias, só libero depois de 30 dias. Não, libera mais cedo, porque senão o laser não vai fazer tudo que ele pode fazer, tá? Então, tenha um laser terapeuta da sua segurança, um laser terapeuta que realmente sabe o que está fazendo, tá? E comece a liberar mais cedo. Eu falo isso, cirurgiões, com todo carinho para vocês, tá? E quem não é cirurgião aqui, né, manda isso aqui, né, pro pessoal. Quem tá inscrito recebe a gravação para ver em 24 horas, né? Mas não fica gravado aqui. Ou se não, grava a tela aqui agora, manda agora. Mas, cirurgiões, é o seguinte. Eu falo que quem não, tá? Aquele cirurgião que ainda não tem um laser terapeuta, né? Bom, que dá resultado para encaminhar, né? Porque não encontrou esse profissional mesmo, né? Porque, infelizmente, a gente sabe, gente. Eu vou falar isso aqui porque isso me incomoda muito. Tem pessoas que fazem um cursinho de final de semana, né, ou de 4 horas, tá? Ou nem faz curso, né, compra o aparelho, já começa a usar protocolo e não dá resultado. Se esses cirurgiões que eu citei aqui não estão encaminhando porque acham que o laser não dá resultado, é porque tiveram experiência com um profissional desse. Porque a pessoa que só faz protocolo realmente não vai dar resultado. Não vai, gente. Eu falo isso sempre, repito e aposto com vocês. Não vai, porque a janela terapêutica é diferente. Eu sou diferente da Amanda que entrou ali, da Conceição, tá? Então, né, eu sou diferente da Rafaela. Mando sim, Rafaela.
Rafaela, em todas as cirurgias. Rafaela, me manda lá no Instagram que eu te mando. Rafaela é pediatra também, uma querida, me conhece aí. Se não me engano, eu conheço a Rafaela. Nem vou falar aqui, né, Rafaela? Desde o século passado, né? Nem vou falar o número de anos, porque a Rafaela é novinha. Mas vamos lá. Mas pode sim, tá? Rafaela, em todas as cirurgias. Eu não sei se você estava aqui na hora que eu apresentei esse artigo, né? Nesse artigo, que ele selecionaram 370 artigos, só que somente 10 estavam dentro dos critérios de inclusão, era mastectomia, pós-operatório de... Oh, meu Deus! Pós-operatório de silicone, pós-fratura, episiotomia, amigdalite, né? Amigdalectomia e hérnia. Só que tem já de cirurgia cardíaca, tá? Tem um estudo de cirurgia cardíaca, inclusive... me manda lá que eu te mando sim. Agora, quem é meu aluno, esse artigo já tem lá na comunidade Virgínia Ferreira, tá? De laser terapia. Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Gente, então, quais são as fases, para vocês entenderem o que eu tô falando aqui. Quais são as fases do pós-operatório? Desculpa, gente. Ou do pós-traumático, né? Quais são as fases aí da cicatrização, na verdade? Eu por eu estar falando, né, de feridas pós-operatórias e pós-traumáticas, mas qual, né, é o processo de cicatrização? Quais são as fases? Nós temos uma fase inflamatória, uma fase proliferativa e depois uma fase de maturação. A fase inflamatória, é lógico que assim, eu vou falar aqui para vocês de forma bem didática. A fase inflamatória é de 0 ali, do pós-operatório, até mais ou menos 3 dias, tá? Isso também é uma outra coisa que é individual, gente. A gente tem que avaliar de acordo com ali os sinais e sintomas, né? Mas geralmente, tá, gente? Só para ficar aí, né? Geralmente de 0 a 3 dias. Depois aí, de 3 a 7, seria a fase proliferativa. Na fase inflamatória, se a gente entrar com laser aqui, tá? O laser tem a capacidade de modular a inflamação. Retirar ali, né, ajudar ali a tirar os efeitos deletérios da inflamação. Um exemplo, gente, a mitocôndria que faz a respiração celular, ela tá inerte, ela tá paradinha, tá? Paradinha, lá na fase inflamatória, né? O laser, ele vai doar energia, tá? Vai doar energia ali, lógico, se a gente der a dosagem certa, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Vai aumentar, né, o metabolismo, vai mexer com essa mitocôndria e com isso vai fazer a respiração celular, né? Isso é uma das coisas que faz com que a cura venha mais rápido. Tá, aí vamos supor que o cirurgião fala assim, não, mas nos primeiros 3 dias eu não gosto que mexa no meu paciente não, né? Mas pelo menos mande ela ainda na fase proliferativa. Tá? Porque depois que passou a fase proliferativa, depois do 7º dia, nós, profissionais, vamos ficar muito limitados, tá? Porque já passou ali, nessa fase de maior inflamação, a fase de organização das fibras de colágeno, tá, gente? Principalmente, presta atenção aí. Casos que tem queloide, cicatriz hipertrófica, pessoa tem tendência a ter queloide, tendência a cicatriz hipertrófica. Esse caso que a Rafa perguntou aí, cirurgia cardíaca, né? Tronco, uma região mais tensa, né? Muito comum cicatriz hipertrófica. Entrar nessa fase é fundamental para ajudar na organização, no alinhamento dessas fibras de colágeno, tá? E permitir que essa cicatriz, né, seja mais forte ali, mais saudável, tá? Tenha mais não interfira tanto na funcionalidade do organismo. Então, é incrível. Eu começo, até me empolgo, porque eu sei que ainda existem, tá? E eu tava falando disso, acabei me perdendo. Muitas vezes, gente, eu sei que isso acontece comigo, né? Tem certas coisas que a gente tá acostumado a fazer daquela forma. Então, vamos supor, quando eu fiz faculdade, né? Eu tô dando um exemplo. Quando eu fiz faculdade, eu aprendi que no pós-cirúrgico eu encaminho para fisioterapia, eu encaminho para o laser, eu encaminho para drenagem, né? Eu encaminho para movimentação 15 dias depois, né? Então, todas as minhas pacientes eu uso esse protocolo. 15 dias depois eu libero minha paciente.
tá? Só que, gente, né, podia até fazer sentido isso lá atrás, tá? Um exemplo aí, né? Quando eu fiz faculdade de fisioterapia, né, dor lombar era repouso. Hoje eu sigo grandes pessoas aqui, né? O Rogério Liporace, por exemplo, eu vejo ele falando que é movimentação, não existe esse negócio de repouso mais não. Então nós temos que nos atualizar. Nós temos que nos atualizar hoje, né? Naquela época a gente não sabia dos benefícios do laser, tá? Então, e eu acho interessante porque os cirurgiões não têm o laser de baixa intensidade na graduação. Então eles não sabem disso. Por isso que nós que dominamos, nós temos que falar, tá? Nós temos que falar. Vai ter resistência no início, mas fala, me dá uma oportunidade, né? Profissional mesmo, deixa eu mostrar, né? E através do seu resultado, da sua responsabilidade, ele vai ver, não é mesmo. Por quê, gente? Os cirurgiões, eles são os maiores interessados no resultado deles, tá? Se aquela cirurgia é uma propaganda, pensa, né? Se aquela cirurgia tiver um ótimo resultado, um ótimo pós-operatório, né? Uma cicatrização excelente, e a gente sabe que esse recurso é um recurso que promove isso, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Então, assim, gente, não tem nada disso que tem que esperar 15 dias. O paciente chega depois de 15 dias pra gente, já passou a fase inflamatória, já passou a fase proliferativa, nós já estamos numa fase de manutenção. É lógico, né? Teve uma pessoa até que mandou uma pergunta, depois eu vou responder isso lá nos stories. Virginia, mas então se entrar depois, né, de 15 dias, depois de 30 dias, não vai ter benefício? Pode ter. Mas os mesmos benefícios que a gente teria se chegar no dia zero, no PO0, não, tá? Então, assim, quais benefícios que eu posso ter? Então, vamos supor que dá 30 dias e aquela mulher ainda tem edema. Isso é muito comum num pós-operatório de cirurgia plástica, tá? Cirurgias mais extensas. Você ainda pode ajudar com laser a reduzir o edema. Reduzindo o edema, você vai impactar diretamente na dor, tá? Você pode também usar, né, os recursos de analgesia do laser, tá? Então, sem dúvida, você ainda pode fazer alguma coisa, mas quem está interessado principalmente em prevenir cicatriz hipertrófica queloide, meu amor, você perdeu a sua oportunidade. Nessa cirurgia, não, tá? Nessa cirurgia, para você prevenir queloide, cicatriz hipertrófica, tem que entrar o mais cedo possível, tá? E é possível? É, tá? Porque você vai mexer ali na organização e alinhamento das fibras de colágeno, ok? Ok, pessoal, então já falei da questão do pós-trauma, né? Pós-trauma, o grande desafio no pós-trauma é essa questão da concentração de energia por causa do sangue. Acabei de falar aqui para vocês dessa questão do período ideal, tanto no pós-trauma quanto no pós-cirúrgico, e por quê. E agora, e essa questão também, né, da qualidade da cicatriz. Agora, eu quero entrar também, até aproveitando essa pergunta que a Rafa fez, né, se em crianças, né, cirurgia, né, pós, então vamos supor que a criança, a Rafa virasse para mim e falasse assim, cirurgia cardíaca pediátrica. Nós sabemos que uma população que muitas vezes, né, pediátrica, muitas vezes que precisa, são sindrômicos, né, são os bebês atípicos, né, pode fazer também, tá? Então, assim, a gente tem hoje, qualquer pós-cirurgia, qualquer pós-operatório, tá, gente? É lógico, existem alguns cuidados, tá? Algumas precauções que nós temos que levar em conta. Eu abordo tudo isso no curso, né? Algumas precauções, por exemplo, questão da coagulação, tá? Né? A própria, assim, certas coisas, assim, que tem mais a ver com cirurgia, né, mesmo, mas, por exemplo, se essa pessoa tem aí glaucoma, né, se essa pessoa
usa marca-passo, né? Outras coisas que a gente tem que ter precaução, mas a preocupação geral aí é se, né, toma algum medicamento, né, que vai interferir nesses fatores de coagulação, mas precaução, tá? Precaução e não contraindicação. E só falar para vocês o seguinte, tô vendo ali que perguntaram, né? Amanhã, depois, na verdade, na quarta cedo, amanhã termina, né, o nosso start, que conheça, né, desvende o potencial do laser. E amanhã termina essa terceira aula. Logo após, quem aqui tiver assistido a primeira, a segunda, hoje e amanhã, e fizer um resumo, postar nos stories, tá? Fizer um resumo dos 3, postar nos stories, vai concorrer a 15% de desconto no curso Laser Terapia Baseada em Evidências, tá? Quem tá aqui, primeira vez, tá me conhecendo, nós temos um curso que é o Laser Terapia Baseada em Evidências. Vamos ter uma turma agora de 1 a 7 de maio, online e ao vivo, tá? 1 a 7 de maio, online e ao vivo, direto aqui de Toronto, tá? E depois você pode ver e rever durante 6 meses as aulas. E, gente, 30 dias depois da última aula, então, por exemplo, 7 de maio termina o curso. 7 de junho, mais ou menos, na semana de 7 de junho, tem a mentoria de tirar dúvidas, tá? Por enquanto, esse curso está aberto aí, né, para pré-inscrição, tá? Somente para pré-inscrição, né, lista de espera, se inscrevam aí. E o que mais que eu tenho que falar do curso? Acho que só isso. Mas nós vamos, né, sortear uma bolsa. Na verdade, é para o melhor resumo, então nem é sorteio, né? É o melhor resumo, mas ele vai ficar nos stories. Nós vamos fazer né, a pessoa tem que me marcar. Nós vamos fazer um destaque lá, porque as 3 professoras que estiveram semana passada vão me ajudar a escolher o melhor resumo. Então tem que ser nesse resumo. Você pode fazer um vídeo, você pode fazer, né, anotado, tudo. Nesse resumo, tem que ter a primeira aula, que foi laser terapia em pediatria, hoje, né? Laser terapia em feridas pós-operatórias, né? Feridas operatórias e feridas traumáticas, e o de amanhã, tá? E pra vocês terem uma ideia, eu não tô divulgando isso nos stories, isso eu tô falando somente aqui, então é somente quem tá presente que tem essa oportunidade, tá? Vamos lá. Perguntas, pessoal, alguém tem... Ai, Virgínia, mas pode fazer em criança? Pode. Agora, a importância aqui é da gente achar essa janela terapêutica. A criança geralmente precisa de menos energia, tá? A criança vai precisar de menos energia que o adulto, o idoso, tá? Geralmente. Lógico que crianças debilitadas geralmente precisam de mais energia do que as crianças que não estão que estão saudáveis, né? Crianças saudáveis são as que precisam de menos energia, ok? É isso. Deixa eu ver o que mais que a gente tem que falar aqui. Eu tinha até trazido também. Tem um outro artigo bem recente, que depois vale a pena a gente trabalhar aqui, de cirurgias de DTM, disfunção temporomandibular, na temporomaxila, né? Bem bacana, tá, gente? Bem bacana mesmo, falando aí. E também já fala no pós-operatório aí, imediato, tá? Pessoal, é isso. É o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Estou muito feliz. Se tiverem dúvida, eu ainda vou ficar... Deixa eu ver aqui, eu acho que alguém colocou aqui. Se tiverem dúvida, podem colocar aqui. E até amanhã. Amanhã estaremos juntos aqui, né? Eu ia falar 19 horas, é porque é 19 horas daqui, mas 20 horas aí do Brasil. E... lembra? Então, quem é interessado nessa área, se conhecer mais pessoas, eu vou apresentar. O primeiro artigo que eu vou apresentar é laser terapia, né? Ai, meu Deus, no TEA, tá? No espectro do autismo, ok? Vai ser o primeiro. Aí,
Deixa eu falar rapidamente, já que eu falei de pós-operatório, e falei de edema, né, de redução de edema. Então, para quem me perguntou hoje sobre a questão do lipedema, né, como que o laser age? Ele age na redução do edema, ele age na dor e ele age também na modulação da inflamação. Gente, uma coisa que eu estimulo muito meus alunos é justamente o raciocínio clínico. Então, o que o laser faz? Olha para aquela situação que vocês estão trabalhando, né, e pergunta, naquela situação, eu posso reduzir a dor? Né? Tem dor? Se eu posso reduzir a dor, o laser geralmente tem aplicabilidade. Tem edema? Tá? Eu posso reduzir o edema? O laser tem aplicabilidade. Né? Tem inflamação? Né? Eu posso modular a inflamação com o laser tem aplicabilidade. Então, dessa forma, da mesma forma que eu falei aqui para vocês, né? Hoje a gente sabe que em qualquer pós-operatório, eu recebi uma mensagem esses dias, eu estava falando sobre essa questão do laser em pós-operatório, né? De tanto redução de mama quanto também em colocação de prótese, né, de silicone. As pessoas, sim, algumas pessoas que trabalham com isso falam assim, professora, eu nunca tinha pensado nisso, né, até que redução eu entendo, mas, gente, tem uma ferida operatória, tem ali uma incisão, né, aquilo ali tem que cicatrizar, então, tá, a gente tem que estudar aí, né, esses mecanismos, mas é começar a raciocinar dessa forma, na sua prática. Qual a inflamação que você trabalha? Já tem evidências disso? Né? Vamos procurar nessas bases que a professora falou aqui, né, hoje. Deixa eu procurar, deixa eu jogar essas palavrinhas lá e ver se tem alguma coisa, tá? Mas é isso, gente. Um super beijo para vocês. Convidem o pessoal e amanhã, às 20 horas, eu tô aqui. Um super beijo, tá? Muito obrigada!